pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que de fato esteja tudo bem. Eu sou José Martins Neto e hoje trago para vocês um conceito bastante importante, bastante relevante para quem estuda as ciências humanas, que é o conceito de negacionismo. Para que a gente aborde esse conceito, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a diferenciação entre negacionismo e ignorância. Apesar do negacionismo também ser uma forma de ignorância, o negacionismo ele é uma coisa premeditada. Ele é a negação pensada do princípio científico, ou seja, o negacionista, quem cria essas retóricas negacionistas, essas pessoas elas têm uma estratégia, entendeu? Elas têm uma finalidade e a finalidade delas é te enganar, enfim, ocultar as evidências científicas. Então, eu trouxe aqui a definição sobre o que é negacionismo. É a rejeição deliberada e infundada de evidências científicas estabelecidas. Ele pode ocorrer em diversas áreas, como na saúde, a gente viu o caso da AIDS e da pandemia de Covid-19, o negacionismo histórico, que diz que o Brasil nunca teve ditadura, né, e teve sim tanto a ditadura de Getúlio quanto a ditadura militar, o negacionismo climático, que nega o aquecimento global, e o negacionismo científico, o pior deles, que questiona o método científico do Bacon, idealizado por Bacon e pelo René Descartes, né? E toda a teoria do método científico, desde a observação do método até a formulação das hipóteses, a experimentação e a aceitação dessa nova ideia científica. Então, pessoal, o negacionismo, ele, na minha opinião, deve ser criminalizado porque ele tem uma estratégia sociopolítica e a estratégia dele é a enganação, é a manipulação da informação, é o negar da própria ciência e da modernidade que nos guia. Aí, como eu disse, você tem vários tipos de negacionismo. O mais comum é o negacionismo científico, o negacionismo histórico e o negacionismo climático. Né? O negacionismo científico, geralmente, você tem aí falsos especialistas que ninguém nunca ouviu falar, pregando desinformação. O negacionismo histórico, que você questiona a idoneidade do historiador e questiona os eventos ocorridos no passado, questiona as provas documentais, mesmo mediante a consenso científico já existente. E o negacionismo climático, que questiona os estudos climáticos, principalmente questiona aí o aquecimento global. Como identificar o negacionismo? Primeiro ponto é a rejeição de consenso e a falas dos especialistas. Muitas vezes essas pessoas vão surgir como se elas soubessem da verdade, ou seja, elas vão se apresentar como, enfim, como como é que eu posso dizer, de uma linguagem fácil, elas vão se apresentar como os portadores de uma verdade que ninguém mais sabe. E nisso elas vão tentar te enganar, apresentando uma série de especialistas que são completamente desconhecidos para a maioria do grande público, com a intenção justamente de desqualificar o consenso científico e não participar dele, né? Porque esse negacionismo ele tem uma retórica planejada. 2, como eu já estava dizendo, a desqualificação dos especialistas. E a 3, o uso de teoria da conspiração. Então, para a gente saber identificar, o que a gente precisa saber é checar uma informação. Saber se a pessoa está usando aquele argumento partindo de princípios éticos, de uma verdade científica. A partir do momento que você questiona o consenso científico, a matemática, né, principalmente as ciências exatas, o seu argumento não vale de nada. O seu argumento é falacioso e fantasioso. Trouxe aqui as estratégias mais usadas pelo negacionismo atualmente, porque ele é extremamente presente no campo da extrema-direita atualmente. Ele é só de direita? Não, a gente tem negacionismo de esquerda também. Mas, atualmente, a retórica da extrema-direita mundial, ela é, principalmente como figuras como Steve Bannon, pensada para enganar o povo, enfim, através de negação pura, através da desinformação e através da distorção das evidências. Isso que é o pior.
Outro ponto importante é a pregação de crenças falsas, é os riscos à saúde pública, como a gente viu na Covid-19, as pessoas achando que cloroquina cura Covid, ou evitando o uso da máscara, isso tem um risco real à vida humana, por isso que deve ser considerado crime, e a distorção da própria história. Isso é uma coisa assim inaceitável. Como combater o negacionismo? Primeiro ponto, a educação, que é o que a gente está fazendo aqui agora. A gente precisa saber divulgar uma informação, na dúvida, não compartilha. Pensamento crítico, saber desenvolver uma averiguação rigorosa das fontes. Ou seja, se você sabe que seu grupo do WhatsApp está mentindo para você, não fique lá, não seja idiota. Esse é o ponto. E a transparência. Exigir transparência por trás de quem pesquisa para que se entenda os métodos científicos das pesquisas realizadas. Nesse ponto, a universidade também precisa se tocar, deixar a pesquisa mais acessível ao público. Exemplos de negacionismo, já falei vários aqui durante a aula, mas o mais comum e mais preocupante é o negacionismo do Holocausto, o negacionismo das doenças, principalmente da AIDS e da Covid, que também rolou, e o negacionismo da evolução, que é feito por, enfim, por religiosos, muitas vezes por convicções religiosas, que não conseguem separar a religião, algo sagrado, da ciência. E a conclusão, além do quanto o negacionismo ele é prejudicial, é que a gente tem que unir esforços para tentar, na nossa sociedade, combater esse negacionismo, né? Porque só espalhando a informação correta, que a gente tem certeza da fonte, a gente vai evitar que um número maior de pessoas não seja enganado. Essa foi a aula de hoje. A aula de hoje é um conceito mais simples, mas é um conceito extremamente fundamental. Eu peço desculpas a vocês porque eu estou um pouquinho gripado hoje, acho que deu para perceber. Mas eu peço a você de verdade que me ajude com o crescimento do canal, dê like, compartilhe, para que essa educação de combate ao negacionismo e essa educação de história chegue a um público maior de pessoas, tá? Muito obrigado a você que me assistiu até agora e até uma próxima oportunidade. Tchau!